Marcel, para começar o nosso bate-papo, na última quarta-feira que você participou aqui, trazendo dicas do manejo com Evol, a gente recebeu uma pergunta muito oportuna, dizendo se os parasitas, como o carrapato, têm resistência a princípios ativos. Então, eu já começo fazendo essa pergunta para você. Tem? Olha, a resposta para essa pergunta ela é bem objetiva. Sim, os parasitas, eles nascem, né, resistentes a determinados princípios ativos. Então, é natural que ao longo do tempo, conforme se vai utilizando um determinado produto, o parasita acaba ficando, vamos dizer assim, resistente àquele produto que está sendo utilizado. E é por isso que é importante a gente sempre fazer o controle estratégico, né? E alternando algumas vezes os produtos que são aplicados nos animais. Muito bem, você falou aí em controle estratégico. Em outras palavras, Marcel, o que isso significa? Bom, controle estratégico, na verdade, é você implantar na fazenda um sistema de tratamentos que levam em consideração a época do ano e a raça dos animais e os níveis de desafio que aquela propriedade enfrenta. Então, você leva em consideração todas as características ambientais e dos animais para estabelecer os intervalos de tratamentos que vão ser feitos e os produtos que serão utilizados. Muito bem, e a partir de qual idade já pode ser feito o controle estratégico no bovino? Bom, isso varia muito. Depende muito do desafio, do sistema de produção. Em sistemas, vamos dizer assim, mais extensivos, onde os animais são criados mais livremente, eles acabam, por consequência, tendo acesso ao carrapato mais jovens. Então, assim, vamos dizer que a partir de 2 meses de idade, num desafio médio, já é possível iniciar um controle de carrapatos. Em alguns casos, alguns animais jovens, mais jovens do que isso, tem problema, então nessas fazendas também tem que fazer. Então, pode ser que aconteça de fazer em animais com menos de 2 meses, ou às vezes isso só acontece nos animais quando já tem 4, 5 meses, mas na média são 2 meses mesmo. Legal, e Marcel, fala uma coisa aqui pra gente, onde o carrapato causa mais prejuízo, no corte ou no leite? Olha, não tem como a gente determinar porque as proporções são muito diferentes. O que eu posso te falar é assim, existem algumas pesquisas, alguns estudos que já apontam o seguinte: um bovino no gado de corte, por exemplo, um bovino zebu, por exemplo, o Nelore, ele pode deixar de produzir até 41 quilos aí durante o seu período de produção. Animais europeus podem deixar de produzir até 60 quilos devido às infestações por carrapato. E um bovino de leite, uma vaca em lactação, às vezes, quando ela está muito infestada, pode deixar de produzir até 90 litros de leite durante uma lactação. Muito bem, quando a gente fala em carrapato, a gente sabe que o período que ele mais aparece ali no bovino, né, que o pecuarista consegue enxergá-lo ali, é no período das chuvas, né, a partir de setembro, outubro. Isso. Mas eu quero que... Isso é verdade, Marcelo? Tem carrapato o ano todo? Isso depende muito também da região do país. Algumas regiões, elas têm um desafio mais alto, porque não esfria, né? E chove mais constantemente. Por exemplo, as regiões do centro-norte do país. Algumas propriedades leiteiras ou de gado de corte que fazem criação de animais cruzados sofrem um desafio com carrapato o ano inteiro. Mas, na grande maioria do Brasil, isso é uma verdade. É a partir de setembro que são observadas as primeiras infestações de carrapatos nos animais. A gente tem que lembrar o seguinte: quando a gente vê um carrapato grande no bovino, significa que ele está ali há no mínimo 20 dias, né? Então, assim, provavelmente a infestação começou antes. Então, é por isso que é interessante a gente indicar o tratamento, iniciar um programa de controle estratégico antes de enxergar o carrapato, porque quando a gente enxerga ele grande, ele já se desenvolveu sobre o animal. Bom, o Ouro Fino em Campo está há quase 6 anos no ar e a gente já mostrou diversas vezes situações de pessoas que quase, inclusive, desistiram de criar boi por conta do carrapato, né? E tem gente que afirma que outra parasita difícil de derrubar. Por que isso acontece, Marcel? Bom, normalmente isso acontece porque existe uma cultura estabelecida de se tratar quando vê o problema.
E justamente é o contrário, a gente tem que iniciar os tratamentos antes de se observar que já estão ocorrendo as infestações. Levando em consideração aquilo que eu falei, a época do ano, certo? Os níveis de chuvas e as características da fazenda. A gente já fez alguns trabalhos na região do Paraná, por exemplo, com gado Angus, onde fizemos tratamentos antes de iniciarem as infestações. E os resultados foram assim, extremamente favoráveis à produtividade dos animais, chegando assim em torno de 30 quilos a mais de produtividade devido a um controle estratégico bem feito.